Podem fechar os microfones. Nós vamos agora começar um estudo sobre o mês de Kislev. Amém? Amém. Amados, então nós estamos falando do mês de Kislev já faz algum tempo, né? Eu estava avisando já desde antes que esse dia 13 ia entrar o último mês do outono. O outono é um tempo de muitas falsas profecias, é um tempo onde a gente não pode e não deve, até agora, né? Porque nesse mês já começa a mudar. Mas nesse período de tempo, no outono espiritual, nós não podemos levar a sério nenhuma profecia, porque é um tempo de muita profecia falsa, visões falsas, coisas que Deus fala com você, mas às vezes não é Deus que está falando. E ninguém deixa de estar exposto, sujeito a isso, entende? Porque são artimanhas das trevas e muitas pessoas não sabem disso, né? Acho que o diabo não vai falar comigo, só Deus que fala comigo, né? Tem muita gente muito prepotente e o diabo ele pode sim usar sonhos, ele pode sim falar com você. Na verdade, muitas coisas que vêm na nossa mente não é de Deus e nem de você. Qualquer pensamento, por exemplo, que você vê a dificuldade que a gente tem de entender quem a gente é em Deus. Por que será isso? Porque o diabo coloca na nossa cabeça a dúvida sobre o amor de Deus. Quando você erra, aí você já fica um ano para se perdoar, fica com culpa, com um monte de coisa. O maior trabalho do inimigo é lubridiar a gente nessa questão de ser amado por Deus de verdade, de ser quem nós somos em Deus, porque assim nós não vamos acessar o poder que a gente tem. Você já viu alguém atirar com uma metralhadora, uma bazuca, sem saber que tem a bazuca na mão? Tem como, né? Você não sabe que existe uma bazuca ali na sua mão, como é que você vai atirar? Aí, quando você tem consciência de quem você é, de tudo que você recebeu de Deus, tudo que Deus sonhou para você e colocou em você para isso, para cumprir seu chamado, você vai ser você vai ser um dínamo, você vai ser não é nenhuma bazuca, você vai ser um canhão na mão de Deus para detonar o diabo, entendeu? Muito mais que isso, canhão é pouco. Então, a gente está sempre crendo que a gente é menos do que a gente é, conforme a palavra. E quem que põe esses pensamentos na mente da gente? Deus é que não é. Deus quer que você creia no que ele disse que você é, né? Então, só por aí. Muitas vezes a gente não sabe como ouvir a voz de Deus, como discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz do diabo, qual que é a sua própria voz, né? Na verdade, quando você recebe a Deus e o Espírito Santo de verdade, você nasce de novo mesmo, você passa a ter a mente de Cristo. Então, vai vir os pensamentos que vêm quando é Deus falando com você, eles vêm num formato assim como se fosse uma ideia boa, sabe? Tem como você discernir de onde vem, o local de onde vem. Se você ora em línguas, por exemplo, presta atenção, ora em línguas sem falar, sem completar, e vê onde que está vindo aquelas línguas. Ali é o lugar onde você ouve Deus. Assim como você não vai ouvir Deus com a boca, seu espírito também ele vai ouvir com os ouvidos. Quando você ouve ali as línguas que vêm, você está ouvindo pelos seus ouvidos espirituais. Ali você pode prestar atenção que a voz de Deus vai vir por ali, ou vai vir aqui como um testemunho interior, quando você tem algum pensamento, ou alguma atitude, ou chega em algum lugar, eu tenho que tomar alguma decisão, vai ter alguma coisa que vai queimar aqui dentro, se mover aqui dentro.
mas com uma sensação boa, né? Então, muitas vezes a gente não vai crer, né, no que Deus fala com a gente e vai crer no que o diabo fala com a gente. Por quê? Porque aí vem a incredulidade, aí a fé já não domina, aí vem o que que o diabo trabalha a vida inteira para você ter traumas, feridas na alma, né, baixa autoestima, tudo isso para quê? Porque assim ele vai minar a sua confiança em Deus, ele vai minar também a sua consciência de quem você é em Deus, porque você vai estar sempre duvidando que você é realmente tudo aquilo, tudo aquilo. E eu sempre digo, você é sim, tanto que Deus, que é o Deus de todo o universo, no qual a eternidade habita nele, ele habita dentro de você. Então, imagina a grandeza disso, né? Hã? Então, só que muita gente acredita que Deus, que o diabo não fala com ela, não, né? E muitas vezes Deus fala com ela, ela fica achando que isso é da minha cabeça, não sei o quê. Ou tudo que acontece, ela acha que é Deus falando também. Então, tem uma confusão muito grande nisso. É preciso entender mais sobre isso. E principalmente no outono, é uma temporada que acontece muita falsa revelação, falsa visão, falsa profecia, né? E também vem muita gente, assim, às vezes, querendo fazer uma aliança que não devemos fazer nesse tempo, porque é muito perigoso, tá? É muito perigoso nessa temporada fazer alianças, porque você vai, às vezes, orar e você vai achar que Deus está confirmando, às vezes não é. Agora, porém, né, isso foi nos 2 primeiros meses, inclusive a questão da orfandade, né, uma influência muito grande para rompimento com os pais ministeriais. Isso tudo veio nesses 2 meses para trás aí. Agora nós estamos começando uma nova fase. Ainda corre o risco de falsas profecias, de falsas, né, revelações, né, que o mal ainda trabalha com isso, mas nesse tempo Deus já manda pessoas de confiança, Deus já manda pessoas que nós podemos sim, porque Deus manda pessoas para ajudar a gente, né, para somar com a gente, para tem pessoas aí que tem ministério que tem alguém que, se não fosse aquela pessoa, ele não teria o ministério, por exemplo, entendeu? Tipo assim, o Becker já falou de mim, alguns pastores que caminham com ele já falaram de mim, ajudando ele, entendeu? Tem algumas pessoas que Deus manda para somar com a gente, para ajudar a gente a fazer o nosso propósito se cumprir. Então, nesse tempo, já começa a aparecer umas pessoas assim, entende? Fique atento, porque parcerias sempre fazem muito bem. Agora, desde que tenha um discernimento, né? Então, assim, eu ainda aconselho a orar e adiar um pouco para passar acabar de terminar o outono, para poder assumir qualquer aliança, entendeu? Porque aí fica mais fácil de você não ter como se enganar nessas questões de que realmente Deus está confirmando alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Introdução ao mês de Kislev, né? É um mês de profunda confiança e revelação divina, revelação de Deus. Por quê? Porque no outono, principalmente nesse último mês dessa estação espiritual, nós temos que estar mais conectados com ele do que nunca. A gente teve aquela temporada de ele estava no campo, né? O rei está no campo. Naquela temporada, a gente ia até o rei, porque ele saiu do palácio para vir ao nosso encontro, né? Eu sou do meu amado e ele é meu. Mas ali eram questões de chegar até ele e expor nossas demandas. Aí vinha também a questão de fazer um pedido com uma proximidade muito maior do que durante o ano inteiro, naquele tempo do mês de Elul, né?
Aí depois veio também os 10 dias mais temíveis, né? Que eram os 10 dias do grande julgamento nos tribunais celestiais. Depois veio Yom Kippur, né? E agora a gente está numa fase de muito mais buscar conexão com Deus, com o eterno, intimidade com Ele. Entendeu? Esse é o comportamento que a gente precisa ter no mês de Kislev, que é o nono mês espiritual, né? E aí, nesse tempo, porque ó, Kislev é o nono mês do calendário judaico, com um significado espiritual intenso. Nessa apresentação, mergulharemos nas dimensões espirituais e proféticas de Kislev, aprofundando nossa confiança no eterno e estar atentos às revelações e promessas divinas. Na verdade, a gente tem que aprender a estar atentos a essas revelações. Aí, ó, Kislev é um mês de confiança, revelação divina. Kislev é um tempo marcado por histórias de fé, milagres, revelações profundas. É um mês para refletir sobre temas como confiança testada, promessas divinas e sustento provido pela fé. Preparemos nossos corações para a multiplicação que Deus tem reservado para nós. Esse também é um mês de multiplicação. Esse é um mês de multiplicação, porque Deus sabe que vai entrar uma temporada de inverno. Na temporada de inverno, quando acabar o mês de Kislev, a gente vai entrar no inverno espiritual. E isso é o seguinte, o comportamento que a gente tem que ter nessa fase do inverno espiritual é uma busca muito profunda, constante. E essa busca espiritual vai trazer muito crescimento, tá? Nesse mês a gente se conecta profundamente. E no mês que vem a gente já começa uma busca de trazer, né, do reino espiritual, entende? Esse mês você se conecta, se relaciona, se conecta e sobe, entra mais profundo no espiritual, nas dimensões celestiais, né? E a partir do mês que vem a gente começa a trazer de lá para manifestar na Terra tudo que a gente está buscando. E aí a gente vai estar reservando, né? E aí você precisa ter onde reservar tudo isso. Amém? Essa preparação vem nesse mês. A confiança testada e o descanso profético em Kislev. O nome Kislev deriva da palavra hebraica bitachon, que significa confiança. Há dois estados de confiança, um ativo e um passivo, né? O ativo é aquele que você confia e age. Nós precisamos ter esse tipo de fé e confiança nesse mês, que é o último mês que nós temos como ainda reservar para o inverno. Nós precisamos, que nem o urso, né? Reserva gordura para depois hibernar. Nós precisamos fazer isso nesse mês ainda, tem um tempo pela frente para fazer o máximo que a gente puder em reservar para o inverno. Então, essa fé ativa é super necessária nesse período. Mas também tem a outra fé passiva, que é muito importante, que é a confiança, é aquela fé de, ao mesmo tempo que você age, você descansa, você confia, entende? Ambas, né, fés se manifestam no mês de Kislev. O milagre de Hanukkah, reflete a confiança ativa dos Shashmonaim, isso é macabeus, de se erguerem e lutar contra o Império Helenístico e sua cultura.
né, nessa fase ali, a Grécia, os gregos invadiram a tribo que era antes de ser Israel, né? E era um povo minúsculo que resolveu enfrentar eles por amor a Deus. E eles venceram. O senso de sono de Kislev reflete a confiança passiva, que é a providência de Deus. Lembra? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu já cansei de falar aqui que toda vez que eu e Daniel a gente tem alguma coisa assim que a gente, quando a gente aperta, eu sei que isso em nome de Jesus nunca mais vai acontecer. Eu profetizo isso todo dia. Mas às vezes que acontecia da gente ficar preocupado com alguma conta, eu falava com ele, vamos dormir. Aí no outro dia a gente tinha dinheiro. Aos que o amam, ele dá enquanto dorme, tá? Ficar preocupado não resolve nada. Isso reflete a confiança passiva, né? Que vem a providência de Deus. Deus sempre vigia sobre Israel. Através das provações em Kislev, nossa fé é fortalecida. Enfrentamos desafios que nos moldam e nos levam a confiar cada vez mais no divino. No descanso espiritual deste mês, colhemos a recompensa da nossa confiança. Vou repetir: no descanso espiritual desse mês, colhemos a recompensa da nossa confiança, à medida que as promessas de Deus se materializam em nossas vidas. Cada letra hebraica é um ministro. Veremos quem são os ministros enviados pelo Eterno nesse mês bíblico. Mas então, ó, nesse mês é um mês de rompimento, é um mês que a gente recebe a recompensa da nossa confiança. O que é que vocês vêm fazendo o ano inteiro? Não digo os que estão mais novos, mas os que já são mais antigos. O ano inteiro, não vem? Cada festa tem cumprido, tem ofertado, tem apresentado ao Senhor, né? Tem semeado, tem agido conforme o que Deus manda como mandamento perpétuo na Bíblia. Agora, esse mês é o mês da recompensa da nossa confiança em agir assim, à medida que as promessas de Deus se materializam em nossas vidas, tá? Então, a gente vai ver agora, né, quem é o ministro que Deus enviou esse mês. Eu sempre me perco nesses trens, gente. Não, vai tendo paciência com a veinha aí, tá? Ó, a letra Samek. Você riu, amor? A letra Samek é o ministro. Samer é o ministro do mês de Kislev. Cada letra hebraica é um ministro, é um anjo, na verdade. Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega. O alfa e o ômega são a primeira e a última letra, correspondente à primeira e à última letra do alfabeto hebraico, o Aleph Beit. Ele tem tudo isso nele. Gente, depois estudem sobre isso, tá? O alfabeto hebraico não é apenas um sistema de escrita, é muito mais que isso, são coisas muito espirituais, tá? São letras que o próprio Deus criou, né? São escritas espirituais. A letra Samer e a confiança na promessa divina. O nome Samer significa apoiar, o sentimento de sentir-se apoiado, correspondente à confiança em Deus e em sua providência, associado ao mês de Kislev, como foi descrito acima. Assim, encontramos expresso em Terrilim: Deus apoia, Samer, todos os caídos e levanta todos os encurvados. Mesmo quando ele cai, não será deixado caído no chão, pois Deus o apoia, segura na sua mão. Ismor, ou
O formato da letra Samer, outros falam Samek, são várias formas de pronúncia aí, tá? Não sei quem que tá certo, então, né? Eu sei que o CH tem a ver com R, porque tem a ver com o povo hebraico, valoriza muito o R, porque tem a ver com respirar, né? O formato da letra Samer é um círculo que representa a abrangente onipresença de Deus e sua providência. O grande círculo da luz infinita de Deus é explicado como refletindo seu braço inteiro, que abraça e apoia por baixo, com grande e infinito amor, toda a realidade, como está escrito, e por baixo os braços do universo. Imagina, então, nesse mês, Deus literalmente abraça você. Entendeu isso? Os braços dele. Olha, eu vou ver se eu acho aqui. Eu acho que eu tenho aqui a letra. Deixa eu procurar. Hum, tem- Não vou ter. Ah, não vou achar agora, não, mas eu queria mostrar para vocês a letra. Devia ter botado aqui. A letra, ela é literalmente um círculo. E é um formato da letra, é um círculo que representa a abrangente onipresença de Deus e sua providência. É como se a gente estivesse dentro de um círculo de Deus, que é Ele abraçando a gente, entendeu? É muito lindo isso, gente, maravilhoso isso. Eu me senti totalmente abraçada agora por Deus. A associação com a tribo de Benjamim e o apoio e sustentação. Kislev está intrinsecamente ligado à tribo de Benjamim, a qual representa apoio e sustentação. Assim como essa tribo ofereceu apoio às tribos irmãs, somos chamados a ser fortes, apoios uns dos outros. Aprofundemos nossa compreensão sobre o poder do apoio mútuo na fé. As armas disponíveis, né? A tribo de Benjamim, ela tem uma pedra que é a ametista, né? Toda tribo tem uma letra, tem uma pedra, tem uma marçal, aqui chama marçal, na verdade, Queixa é uma constelação, né? No Ocidente chama Sagitário, por causa da astrolatria, que foi criada em cima da astrologia original, que antes era uma ciência verdadeira, de Deus, né? Que estuda os astros, não com idolatria, nada disso. Mas aqui está a marçal, que todo mês, né, tem e toda tribo tem. O arco de Kislev, né, o arco dos Macabeus, simboliza sua ativa confiança em Deus para lutar contra o império e a cultura que então governam a terra. Embora os próprios Shashmonaim, os Macabeus, fossem da tribo sacerdotal de Israel, a arte do arco é designada na Torá a tribo de Benjamim, em particular a tribo do mês de Kislev. Ou seja, as armas que a gente tem esse mês. O arco é uma arma que você consegue alcançar de longe. Também nos chama para uma reflexão em acertar o alvo, né? Em estar mais focado, em aprender a ter mais foco naquilo que Deus nos chama ou naquilo que nós queremos também alvejar. Amém? Então, nós precisamos aprender nesse mês no que Deus quer que a gente foque.
Já viu? Um arco e flecha sempre tem um alvo. O que que é, então, ter uma arma como um arco e flecha? É você ter um alvo, certamente. E é você treinar, ser certeiro naquele alvo, para que você tenha êxito. Então, essa é uma arma que esse mês traz para a gente. Você aprender a focar e aprender a ser certeiro no seu alvo. E você aprender a usar também como arma contra o mal, porque você pode estar de longe e atingir o mal de longe, certo? Nós podemos erguer, eu aprendi que a gente pode, por exemplo, tem uma pessoa que está fazendo mal, que você sente que ela quer o seu mal, que ela tenta agir contra você, e aí o que que você faz? Você pega e ergue um muro de fogo, um muro de fogo flamejante, fogo consumidor em volta dela. Por quê? Ela vai ficar protegida e também não vai poder fazer mal nenhum contra você mais. Entende? Você está fazendo bem para ela e vai estar se protegendo dela. Você pode armar, levantar esse muro de fogo em volta da sua casa, em volta da sua família, em volta do seu trabalho, em volta do seu ministério. Você pode estar erguendo esses muros de fogo, tá? Outra forma de levantar escudo é você procurar na Bíblia algum texto bíblico que fala de escudo e proclamar ele em voz audível. Quando você sente que tem algum ataque espiritual, você procura na Bíblia algum texto que fala de escudo e pega e proclama ele em voz audível. E você levantou um escudo. O escudo é quem? O Senhor é o nosso escudo, né? O Senhor é nosso próprio, é o próprio escudo, é o Senhor. Então, o fogo, o próprio Senhor, é o fogo consumidor. Isso aí são assuntos para a gente ter outra aula depois sobre armas espirituais que a gente vai ter, tá? Porque realmente precisa. Então, os macabeus, eles foram um povo muito incrível, né? Kislev tem em si a unção do rompimento e do triunfo. Foi nesse mês que os macabeus venceram a Grécia, né? E Hanukkah comemora a vitória dos macabeus em Israel contra os gregos. Nesse mês tem essa unção de vitória, de rompimento, de triunfo sobre o mal. Amém? Porque hoje nós lutamos contra a Grécia espiritual, né? Os tronos da maldade, a maioria da mitologia grega, né? E nós somos enxertados em Israel. Então, hoje, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Nós, hoje, somos vencedores, como os macabeus, em Cristo, em Yeshua. Nesse mês, nós recebemos essa emanação profética, dessa unção que vem nesse mês, de vitória sobre isso, sobre o mal, sobre os tronos da maldade. A revolta dos macabeus, por causa da Grécia ter invadido suas terras, abriu um precedente na história da humanidade. Nunca antes uma nação tinha entrado em uma guerra dispostos a morrer por seu Deus. Essa foi a primeira guerra religiosa, entre aspas, né, ideológica, na história da civilização. Não sabemos ao certo o tamanho do exército macabeu, mas mesmo os mais otimistas estimam que contasse com 12 mil homens. Este punhado de pessoas lutou contra uma potência militar de 40 mil soldados, equipados com armamentos e elefantes. Os elefantes, na época, eram os tanques de guerra de hoje, né? Os tanques de guerra da época, os elefantes da época. E os fracos venceram os fortes. Então fala, diga o fraco, eu sou forte. Abre o microfone aí e repete comigo. Vai. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Fala. Diga o fraco,
Eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Pega a espada aqui, ó. Toma a espada Diga ao aí, ó. fraco, eu Pega sou aí, levanta sua forte. mão aí e pega a espada que eu tô te dando agora, vai. Glória a Pega a Deus. espada que eu tô te dando agora. Espada de Aleluia, diamante. Jesus. Espada de diamante. Pega aí. Essa Aleluia. espada Eu pego corta agora em cabeças nome de de Jesus. demônios. Pegou? Diga ao fraco, levanta a espada Peguei. e fala: Eu sou forte! Eu sou forte. Amém, amém, amém. Amém, Amém. amém. Amém, amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Pode colocar a espada aí na bainha aí nas suas costas. E lembra sempre que ela está aí, Glória a tá? Deus. Lembra sempre que ela Amém. está aí. Pega ela sempre que você precisar. Então, da maneira como conhecemos a história, pensamos que a batalha contra os gregos foi resolvida dentro de algumas semanas. No entanto, ela durou 25 anos. No ano de 167, acho que é antes de Cristo isso aqui, né? Esse aqui foi um arquivo que eu peguei, esse pedacinho aqui, e eu não sei bem o que está dizendo esse ASC aqui, mas eu acho que é antes de Cristo mesmo. O exército grego invadiu a cidade de Modim, que a gente sempre vê AC, né? Esse AS ali está diferente. O exército grego invadiu a cidade de Modim e foi apenas no ano 142 que a paz foi restabelecida. No terceiro ano da batalha, os judeus reconquistaram a cidade de Jerusalém e então procuraram óleo para acender a menorá do templo sagrado, profanado pelos gregos. Foi então que ocorreu o conhecido milagre da Hanukkah, que comemorado nesse mês. Entendeu? Por que da menorá, que é acesa em Hanukkah, e muita gente confunde que é o Natal dos judeus, tem nada a ver com o Natal. Eu não comemoro o Natal, tá, gente? Eu não comemoro mais nenhuma dessas datas, nem Dia das Mães, nem Natal, nem Dia de Namorado, nem de nada mais, Dia das Crianças. Tudo isso tem coisas muito tenebrosas por trás. Então, eu decidi, mas cada um é cada um. No terceiro ano, nessa fase aqui, que eles, você vê, eles venceram lá, e na hora que eles reconquistaram, né, a cidade de Jerusalém, eles saíram procurando óleo para acender a menorá no templo sagrado. Aí que eles acenderam aquela menorá lá. E esse templo tinha sido profanado pelos gregos, né? Eles faziam coisas terríveis lá dentro, terríveis, abomináveis, coisas que nem vale a pena mencionar. E eles reconquistaram, né? Você vê que Deus, quando está com a gente, um é maioria. Não tem negócio de igual Israel agora lutando lá, ó. Vai acontecer muita coisa do que está na Bíblia, mas Deus não desampara eles. Já viu eles adorando no meio da guerra? É um povo que adora o Deus verdadeiro. Eles têm, né, muita coisa para se arrepender também, né? Por isso que Deus permite algumas coisas também, porque precisa se arrepender. Confiança em Deus e preparação para o futuro. Neste mês de Kislev, é crucial confiar no apoio de Deus, né? E nos prepararmos para o futuro, que é o que eu falei, o futuro que é o inverno, onde a gente vai estar buscando lá dentro do reino espiritual e trazendo para manifestar na Terra. Mas é um tempo de muito mais introspecção, de muito mais ficar mais internamente, espiritualmente com Deus do que tudo, tá? É que nem o inverno mesmo. Precisa juntar para poder ter no inverno. Assim como o sol nasce a cada dia, a promessa de Deus se renova constantemente. Reflitamos sobre como podemos renovar essa fé e abraçar o futuro com esperança. Aí eu mando para baixo, ele vai para cima, não entendo isso não. Explorando a profundidade espiritual de Kislev, dimensões espirituais, né? Adentrar nas profundezas da espiritualidade em Kislev, explorando o mistério e a conexão com o eterno, no sentido de entrar nas dimensões espirituais.
Isso aí você faz buscando, tirando tempo com o Espírito Santo e buscando, pedindo ele para te levar, conectar sempre a sua mente no trono de Deus, se imagina como uma criança. Eu nunca tinha feito isso muito, não, porque só de eu sempre me vi deitada com a boca nos pés de Jesus. Só de eu fazer isso, eu já sinto meu espírito ser cheio, 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 a ponto de eu me sentir capaz de derrotar qualquer gigante. E daí eu comecei a fazer igual um pastor falou, para chegar diante do trono de Deus e se imaginar como uma criancinha, um bebezinho, e levantar as mãos. Eu comecei a fazer isso, eu imaginar isso e já me senti cheia, igual quando eu me vejo aos pés de Jesus. É incrível. E aí você começa a pedir a ele para te levar mais próximo, mais perto do Pai, para você conhecer o Pai de perto, ficar face a face com ele, né? Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, ele já te leva automaticamente, mas você tem que se entregar. É uma entrega, né? Eu medito na entrega, eu falo, eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito a ti. Aí eu me vejo que nem quando eu estou numa piscina boiando, boiando. E quando eu entro numa piscina, o que eu mais quero fazer é isso, me entregar totalmente e ficar só com ele. Eu esqueço de tudo em volta. Então, aí você, quando você se entrega totalmente, aí ele te leva. Você começa a sentir que ele está te levando, literalmente, e você vai. Quando você vê, você está se vendo face a face com Deus. Só que isso é gradativo. Você não vai ver Deus, mas você vai se sentir face a face com ele. Ele vai falar com você, você vai saber que é ele, o Pai, o Pai, o Deus eterno, todo-poderoso. Só que isso é gradativo, tem que praticar todo dia, todo dia, todo dia, no altar físico que eu te falei, que tem que fazer em casa e tem que todo dia ir naquele altar, no mesmo lugar, no mesmo horário, entende? Isso é maravilhoso demais, gente. É imprescindível entrar nas dimensões da glória de Deus para receber revelações e direções. Elas te fortificarão para concluir o processo. Qual processo? Esse mês, ele encerra um ciclo na sua vida, entendeu? Revelações divinas. Esteja aberto para receber revelações. Nesse tempo de busca, você vai estar cada vez mais, começando por esse mês, e no inverno ainda muito mais, né? Receber revelações divinas, palavras proféticas durante esse mês. Nesse mês, um ciclo é completado. Por isso, começamos a romper. Cuidado para não tomar decisões de desistência, para sua semente não morrer. Muitas vezes, as pessoas se deixam levar por essa influência maligna desses tronos que estão em vigência no outono e eles desistem da caminhada com Yeshua, rompe com aliança com lideranças, rompe, sai da igreja, sabe? Fica deixando coisas que o diabo coloca para poder afastar as pessoas das coisas de Deus ou do próprio Deus. E isso faz abortar, né? O que seria concluído nesse mês, entendeu? Fortalecendo os vínculos comunitários em Kislev. Comunidade de apoio, né? Isso aqui eu tenho falado esses dias todos, porque eu vejo a necessidade disso nesse tempo, principalmente, daqui para frente, muito mais, que cada vez que ficar mais apertado, mais nós temos que estar unidos e fortalecendo um ao outro, em aliança, tá, gente? Nós aqui temos que ter aliança, nós não estamos aqui só como pessoas que estão passando por um grupo e daqui a pouco sai. Deus não agrada disso, né? Você precisa ter raiz. Se você não tiver raiz, você não dá fruto. Então, escolhe onde você vai ficar e fica mesmo. Cria raiz para você dar fruto, tá? Comunidade de apoio, fortaleçamos os laços em nossa comunidade. Eu falei na semana passada sobre as raízes debaixo da terra, que nem nossa família Neriá. A gente não está unido fisicamente, ninguém vê nossa união fazendo barulho, mas as nossas raízes estão ali juntas, uma fortalecendo a outra debaixo da terra. Entende?
Pô, que terra é essa? É Deus, é o reino de Deus. Comunidades de apoio. Fortaleçamos os laços em nossas comunidades de fé, oferecendo apoio e solidariedade uns aos outros. Encorajamento mútuo na jornada espiritual, animemos-nos uns aos outros para enfrentar tempos difíceis e perseverar, compartilhando bênçãos, reconheçamos as bênçãos e ofereçamos generosidade uns aos outros, fortalecendo nossa unidade. Nós precisamos ter uma unidade tão grande a ponto da gente confiar um no outro aqui, para qualquer problema que a gente tiver, a gente falar, olha, vamos reunir tal horário, vamos orar todo mundo por essa causa, vamos batalhar uns pelos outros, para que todos vençam, entende? Nós precisamos ter isso. Nas nossas reuniões, nós vamos começar a orar uns pelos outros agora, tá? E não vou estar gravando, é claro, né, nesses tempos que a gente estiver orando, e vocês tenham liberdade de falar, olha, eu preciso de oração nessa área, né, vamos orar por um parente, ou por minha vida, ou por, sei lá, a gente precisa estar cobrindo um ao outro. No grupo é muito importante, mas assim, junto é muito mais, né? Mais forte, em concordância, né? A importância da meditação e reflexão em Kislev. Nesse mês, encontramos um tempo para meditar e refletir sobre nossa jornada espiritual. Ao silenciar o ruído externo, abrimos espaço para receber revelações divinas e renovar nossas conexões com o eterno. Silenciar a alma fará você ouvir melhor a voz do Senhor, né? A voz de muitas águas não para jamais. Nós que precisamos parar, calar a nossa alma para a gente poder ouvir ela e obedecer, né? Não adianta só ouvir. O poder da esperança em Kislev. Samer é o ministro desse mês bíblico, ele traz bênção da finalização de um ciclo de um ano bíblico. Não é de um ano, é de um período bíblico. A esperança é um elemento essencial em Kislev. A esperança é um elemento essencial nesse mês, porque se a gente não tiver expectativa, né? Já viu quando alguém vai ministrar, que é um ministro de milagres, de sinais e prodígios, ele sempre fala: aumentem suas expectativas. Por quê? Porque se você não tiver expectativa, nada vai acontecer. Você precisa ter expectativa, esperança, fé, né? Amém? Por meio da confiança em Deus e da preparação para o futuro, entraremos no inverno espiritual, que é um tempo de busca espiritual que leve ao último mês do outono, tudo isso que já falei, trazendo consigo rompimentos muito esperados. Amém? Aplicando os ensinamentos de Kislev. Isso aqui é só um índicezinho, né, do que já foi feito. Desafios da confiança, né? Identificamos os desafios que testam nossa confiança, busquemos a sabedoria de Deus para superá-los. Tipo assim, busca ver o que te faz confiar menos, o que te faz enfraquece sua fé, esses desafios, as raposinhas que ficam ali minando a sua fé, tira elas, identifica elas e tira elas. E, ao contrário, faz voto para incubação de fé. O voto, por que o voto funciona? Porque você vai incubar fé, você vai estar todo dia ali, insistindo, 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 até que vai materializar aquilo. Renovação da fé. Aproveitemos a renovação de Kislev para fortalecer nossa fé e permanecermos firmes em nossos propósitos. Esperança para o futuro. Não. Esperança para o futuro. Abracemos a esperança e a confiança no futuro que está por vir, permitindo que a luz do Eterno nos guie.
Aleluia. Que leve a um tempo de gratidão e bênção. Cultivando a gratidão, né? Pratiquemos a gratidão, reconheçamos as bênçãos que recebemos ao longo desse tempo até aqui, encontrando alegria nas pequenas coisas. Estejamos abertos para receber as emanações proféticas desse mês especial, permitindo que elas fluam em nossas vidas, né? É um mês que nós vamos comemorar Hanukkah, que leve tempo de crescimento e multiplicação. Crescimento espiritual. Aproveitemos esse mês para crescer espiritualmente, nutrindo, né, nossa relação, como eu já falei. Multiplicação das bênçãos, como sementes plantadas em terra fértil. Confiemos na multiplicação das bênçãos divinas em nossa vida. Abundância e prosperidade. Preparemos nosso coração para receber a abundância e a prosperidade que Deus tem reservado para nós em Kislev. Você põe para ir para baixo, ele vai para cima. E tem que ter uma aula desse trem aqui primeiro para mim. Eu consigo escrever tudo, fazer tudo, mas na hora de apresentar eu fico me perdendo aqui. Cultivando a confiança em Kislev, né? Assim como uma flor brota entre rachaduras, sigamos confiando, mesmo nos tempos difíceis, mesmo quando a gente vê que está tudo tão difícil. Em Kislev, fortaleçamos nossa confiança no Eterno, sabendo que Ele nos sustenta e cuida de nós, e a cada passo do caminho. É nesse mês que se manifestará tudo o que você fez até aqui, e você terá reservas para o inverno espiritual. Que eles levem um tempo de cear com o Eterno. Nesse mês, preparemos uma mesa espiritual para cear com o Eterno. Ofereçamos nosso coração e nossa gratidão, lembrando-nos de que somos convidados a desfrutar da comunhão espiritual com Ele, em Kislev mais do que nos outros meses. Encerramento da nossa jornada de Kislev e preparação para o futuro. Enquanto encerramos nossa jornada aqui, nós nos preparamos para o futuro, com confiança e alegria, assim como o sol se põe no horizonte. Novos horizontes se abrem para nós, cheios de esperança e bênção. Aleluia! Amém, amém e amém. Como é que faz para abrir de novo a tela do... consegui. Aleluia!